Páscoa. Bem, os que ouviram ficaram com alguma ideia na vossa cabeça, certo? Nós hoje viemos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? Na verdade, nós fazemos isso todos os domingos. Mas hoje é especial porque todo o mundo o faz. Por isso vamos levantar-nos, levantar a nossa voz e render-nos completamente àquele que deu tudo por cada um de nós. No monte há uma cruz, símbolo da tua luz, e foi na tua dor que descobri o amor. Vi no sangue tua paixão por mim, desisti, me entreguei a ti, pois ali então eu percebi quão grande é o teu amor por mim. No monte há uma cruz, símbolo da tua luz, e foi na tua dor que descobri o amor. Vi no sangue tua paixão por mim, desisti, me entreguei a ti, pois ali então eu percebi quão grande é o teu amor por mim. Não há outro amor tão grande como o amor de Jesus. O teu amor, Senhor, derramado na cruz por cada um de nós. Grato estou por essa cruz, pois foi ali que percebi grande é o teu amor por mim. Grato estou por essa cruz, pois foi ali que percebi grande é o teu amor por mim. Eu grato estou por essa cruz, pois foi ali que percebi grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor por mim, pois foi ali que percebi grande é o teu amor por mim. Mais força, mais força, mais força. Hoje é dia de render. Hoje é dia de o adorar, de o louvar com tudo que é em nós. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Hoje é tempo de nós agradecermos, de nós nos rendermos com tudo o que há em nós. Amém? Vamos continuar a adorá-lo. No princípio foste o Verbo, com Deus o Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Oh,
nome é o nome de Jesus. Amém. Se sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus, amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Oh, quão belo este nome é, oh, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo este nome é, incomparável até. Oh, quão belo este nome é, o nome de Jesus. Este nome é o nome de Jesus. Ninguém se compara ao nosso Deus. Jesus, Deus enviou para dar a sua vida por cada um de nós. E Ele veio. Ele não se recusou porque Ele não quer o céu sem nós. A morte venceste, o véu foi rasgado, derrotaste o mal e o pecado. Altos céus clamam, declaram a glória de quem foi morto, mas vivo está. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, toda a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Inigualável, não há ninguém como Ele. Incomparável, hoje e para sempre reinarás. Tu reinas, teu é o reino, Jesus, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, o nome. Vamos cantar novamente, poderoso. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus. Ele é o Rei. Poderoso este nome é, Jesus, incomparável até. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso, glorioso. Jesus, Jesus, Jesus. Adora-o, adora-o com mais força, louva-o, oh te louvamos, Jesus.
Foi inigualável, incomparável aquilo que o Senhor Jesus fez pela tua e pela minha vida. Aleluia. 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 Bom dia, igreja. É bom poder estar na casa de Deus esta manhã. Amém? Fecha os teus olhos, eu vou ler escritura referente ao ato que nós vamos fazer juntos esta manhã. No domingo de ceia nós gostamos de tomar a ceia juntos. Tomamos ao primeiro domingo por uma questão de referência, para que toda a gente saiba quando tomamos a ceia nesta casa. Não tem que ser no primeiro domingo. Até podia ser em todos os domingos. Mas no dia de Páscoa nós gostamos de o fazer. É verdade que Jesus tomou a ceia antes de ir à cruz, mas nós tomamos esta ceia não por causa da última Páscoa que Jesus celebra, mas tomamos esta ceia em antevisão do momento em que nós um dia vamos estar com Jesus no céu. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos estar sentados à mesa com Jesus e os discípulos. Pode ser? Adora a Deus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem e digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. E muito aflitos eles protestaram um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. E Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, mas as Escrituras declararam há muito tempo. Mas terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Ser um adorador nesta manhã. Às vezes sempre estamos à espera da palavra de alguém. Sei que facilita, ou uma música. Sei que nos ajuda, é claro. Mas, igreja, nós temos que aprender que Cristo tem que ser mais do que suficiente para nos envolvermos na adoração, no louvor. Então, com as tuas próprias palavras, ser grato a Ele nesta manhã. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele foi oferecido por cada um de nós na cruz. Hoje a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Antes estávamos vazios, cheios de nada, mas hoje na nossa alma e no nosso coração nós somos habitados pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Jesus ressuscitou, subiu ao céu e enviou até nós. Ir alguns segundos para ser grato ao Senhor nesta manhã. Sentis o desejo de levantar a voz em adoração espontânea, levanta a tua voz e as tuas lágrimas
quiserem rolar em atitude de gratidão ao Senhor, de humilhação diante daquele que é o Rei dos Reis, faz isso nesta manhã. Faz isso nesta manhã. Aleluia. Pai, nesta manhã não há palavras para descrever a nossa gratidão diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós te agradecemos porque juntos como família podemos nos reunir e celebrar este evento que mudou a história, mas mudou a minha história, a história pessoal de cada um, Senhor. Obrigada por Jesus. Obrigada pela tua morte. Obrigada pela tua ressurreição. Obrigada porque hoje nós vivemos com uma nova esperança, sabendo que os nossos pecados morreram naquela cruz. E tu estás vivo, Jesus, intercedes ao Pai por cada um de nós, Senhor. Obrigada porque nós não caminhamos mais sozinhos nesta vida, Pai. Mas sabemos que o teu abraço e o teu colo, eles são disponíveis para nós, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Por esta Páscoa que nós podemos celebrar mais uma vez, Senhor. E relembrar a tua morte e a tua ressurreição, a tua morte. Mas sabendo que tu também vais vir outra vez, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada porque a nossa esperança ela está somente em Ti. Nós confiamos somente em Ti. Naquele cuja palavra ela nunca mudou e não vai mudar. Abençoa a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Quando aqueles que Te conhecem de perto, eles sabem a verdadeira razão de celebrarmos a Páscoa. Mais do que família, mais do que amêndoas, nós celebramos Jesus, aquele a quem nós conhecemos de perto, como nós te amamos, Jesus. Amém, e amém, e amém. Senhor meu Deus, o que é que nós podemos dizer que tu não sabes? Mas sabemos uma coisa, vai proliferar para a eternidade. É que nós vamos estar contigo. Yes, amen. Nós somos teus. Aleluia. Morreste por nós, Senhor. Obrigado, Pai. Mas quanto a nós, Senhor, a tua misericórdia nos vale. Temos um Deus que é único. E só tu és o nosso Deus. Só tu és aquele que nós adoramos. Enquanto estamos neste mundo, Senhor, tu estás velando por nós. Tu estás cuidando de nós. Não há Deus como tu. Não há Deus como é o Senhor. És-nos aqui para te adorar. Estás vivo, Senhor. Estás vivo. Vives para todo sempre. Tu és Deus. E como tal nós te adoramos como tu és. Te entregamos a nossa vida para que ela seja posta ao teu serviço. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firmes e fiéis até à tua vinda, Senhor. Porque tu prometeste e tu jamais falharás. Te agradecemos por esta partícula do teu povo neste lugar. Te agradecemos pelo teu povo que está neste universo. Tu estás cuidando, Senhor. Tu estás cuidando. E eu tenho a certeza, Senhor, tu estás dando o melhor para nós. Tu és Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos nós. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Não nos deixes falhar, Senhor. E se falharmos, tu estás pronto a perdoar. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não ficas feliz porque o versículo não diz porque Deus amou os ricos de tal maneira, ou porque Deus amou os famosos, ou só os jovens, os bem-sucedidos. Não. Quando nós lemos João 3,16, simplesmente e com alegria lemos
Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a largura do amor de Deus? Largo o suficiente para o mundo inteiro. Estás tu incluído no mundo? Então estás incluído no amor de Deus. Mas se calhar há um limite para o amor de Deus, um fim, um limite para o seu amor. Quando olhamos para Jesus, para tentar perceber quão grande é o seu amor, vemos que Jesus esticou uma mão para a direita, uma mão para a esquerda e deixou-as serem pregadas nessa posição para que nós soubéssemos que Ele morreu a amar-nos. Por que é que Jesus não resistiu à crucificação? Porque Ele nos ama. Verdadeira e maravilhosamente, Ele nos ama. Ele viu o relatório dos nossos pecados. Foi por isso que Ele não fechou as suas mãos. Ele viu a lista e sabia que o preço desses nossos pecados era a morte. E sabia que o autor dos nossos pecados era eu e tu. E porque Ele não queria passar a eternidade sem nós, Ele escolheu a cruz. Os nossos fracassos foram cobertos com o sangue do Filho de Deus. Foi por isso que Jesus não resistiu. Os escravos foram ideias de Deus e quando a mão de Jesus se abriu para os escravos, as portas dos céus se abriram para nós. A história tem um acontecimento principal. A linha do tempo do homem tem muitos acontecimentos importantes. A primeira faísca, o rolar da primeira roda, o tratar da primeira ferida. Ninguém tem a audácia de minimizar esses eventos, mas quem se atreve a compará-los com a cruz? A história tem só um acontecimento principal. As próprias Escrituras têm só um acontecimento principal. Os outros são importantes, mas só um é essencial. A história de Jericó é capaz de te agitar, mas paredes caídas não te podem redimir. Moisés dar-te-á direções da montanha, mas não soluções para os teus pecados. A derrota de Golias perante Davi pode reduzir a tua timidez, mas só a cruz te prepara para a eternidade. As Escrituras têm só um acontecimento principal. Até mesmo na vida de Jesus há só um acontecimento principal. Porque se não há cruz, não há sacrifício pelo pecado. E se não há sacrifício pelo pecado, como é que vamos encarar um Deus que não tem pecado? E se não há cruz, então não há ressurreição. E se não há ressurreição, como viveremos para sempre? Perdão do pecado, libertação da morte, estas são as reivindicações da cruz, que não haja engano. A cruz não é um acontecimento na história, a cruz é o acontecimento principal da história. Vieram muitos para o ver, homem simples, carpinteiro, num lugar humilde nasceu, sem riqueza ou esplendor, ninguém o quis receber. A água e vinho ele transformou, cegos, coxos curou, deu vida aos mortos, demónios expulsou, porque Jesus veio em nome de Deus. Há poder no nome de Deus, há
Então mataram meu Jesus. Fel lhe deram a beber. No seu rosto cuspiram, na cruz o pregaram. Em sofrimento expirou. O véu do templo se rasgou. Toda a terra tremeu. Ele venceu a morte ele venceu. E em glória ao céu subiu, porque Jesus veio em nome de Deus. Vamos levantar as nossas mãos e adorá-lo. Há poder no nome de Deus. Há poder para a minha vida. Há poder no nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Bendito seja aquele que vem no seu nome. Seu nome é eterno. Salvador, Redentor e Rei. Ele é o Rei dos Reis. Oh, há poder no nome de Deus. Há poder no nome de Deus. Poder para salvar, poder para perdoar, poder para libertar. No nome de Deus. Bendito seja aquele. Bendito seja aquele. Bendito seja aquele que Bendito Jesus que veio em nome de Deus para salvar o pecador, para dar libertação. Aleluia! Bora lá, não pares, não pares, não pares de o adorar, porque ninguém fez o que Jesus fez por ti. Jesus, te louvamos, te adoramos. Jesus. Amém. Uau. Uau, mas se esse aplauso era para mim, estava bom, mas se esse aplauso é para Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que sofreu em nosso lugar, eu acho que nós temos que fazer melhor. Jesus é maior. Se esse é um aplauso que dá glória aos homens, está bom, mas se esse é um aplauso para aquele que está sentado no trono, tem que ser mais forte. Se esse é um aplauso para aquele que um dia vai voltar, tem que ser maior. Se esse é um aplauso para aquele que foi preparar um lugar para nós, tem que ser mais forte, igreja. Se esse é um aplauso para aquele que se move no meio da igreja, opera sinais, prodígios e maravilhas, então o aplauso tem que ser maior. Se esse é um aplauso para o Salvador do mundo, glória a Deus, amém. Deus é bom para nós. Ele tem que ser celebrado, amém. Ainda de pé, ainda de pé, ainda de pé, ainda de pé. Dá-nos aí, dá-nos aí, dá-nos aí. Alguém hoje, sei que há mais gente naturalmente no mundo que faz anos, mas hoje há uma pessoa aqui nesta sala que faz anos. E não é um aniversário qualquer. Não é todos os dias que se fazem, posso dizer ou não? Não é todos os dias que se fazem 18. Quantos queriam ter 18? Ok, uns por diferentes razões. Mas a nossa Ana Ruth, ela faz hoje
Bora lá! Parabéns a você. Ela paga o almoço, pessoal, cantem bem. O Senhor te abençoe. Seja sempre. Aos que cantaram com alegria, ela vai pagar o almoço. Aos que fizeram um esforço daqueles, é que nem uma azeitona vai. Ok, as luzes vão acender e quando as luzes acenderem... não vai acontecer nada. Não nos acusaram, temos pena. Depois está ali, eu estava à procura dele e não o vi. Eu olhei aqui para ver, eu sei que o meu Sérgio faz anos hoje, mas eu não vi, Serginho. Parabéns, Sérgio. Da cá, Sérgio. Eu não te vi mesmo. Sérgio, da cá, faz isso. Levanta a mão para o pessoal saber quem paga a sobremesa. Que o Senhor te abençoe, seja sempre. Seja sempre problema. Ou mais alguém? Vamos só cantar mais uma vez para alguém que tinha esperado. Para, não, está a brincar. Ok, agora apaga as luzes. Quando acenderem as luzes, vocês sabem que vão ter 2 segundos para sair do lugar, dar um abraço a alguém, dar um punchzinho aí assim a alguém. Já sabem que algumas pessoas já estão mais à vontade, outras ainda não estão. Respeitem, mas já sabem que quem ficar no lugar é o quê? Bora lá então, bem-vindos! Nothing that your love can't break. Oh, my sin lost its hold, fear lost control, bowing to your perfect love. You deleted my shame, clothed me in grace. There's nothing that your love can't break. Oh, my sin lost its hold, fear lost control, bowing to your perfect love. My hope, my confidence is found in your love, unshakable love. There's no fear, no need to run. I'm found in your love, unshakable love.
Alô, alô, alô. Ok, bem-vindos a todos. Voltem depois ao vosso lugar. Nós vamos receber a palavra nesta manhã. Vou pedir aí ao preacher de hoje, Daniel Aurélio. Vamos receber aí o pastor Daniel Aurélio. Bora lá aí. Ele vai trazer uma mensagem para a nossa vida. Calma. Olha, no lugar onde tu estás, estende a tua mão. Vamos orar, está bem? E depois voltas ao lugar. Fecha os teus olhos, estende a tua mão, por favor. Deus, te agradecemos por estes momentos tão preciosos e ricos na tua presença. Mas também, Senhor, te agradecemos pela igreja, pelas pessoas com as quais nos envolvemos, também uns com os outros e juntos contigo. E é neste ambiente, Senhor, que nós também queremos receber a tua palavra. Então, certamente inspiraste, falaste, preparaste, agora usa o nosso Daniel Aurélio, o nosso maestro, para nos trazer uma palavra do teu coração até nós, Senhor. E abençoa-nos e faz-nos chegar mais perto de ti também através da mesma, Pai. No nome de Jesus. Amém. Yes, amém. Toma o teu lugar. Bom dia a todos. É bom estarmos juntos neste dia tão especial, amém? É ou não? É um dia de facto especial. É um dia que infelizmente a sociedade não valoriza tanto como, por exemplo, valoriza o Natal. Mas o dia da nossa salvação não é alcançado no Natal, mas é alcançado na Páscoa. E este é um dia muito, muito especial para nós. E para nós tem que ser uma alegria estarmos juntos e celebrarmos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas não fez isso por um motivo qualquer. Ele fez isso a pensar em cada um de nós, a pensar como a Ruth há pouco lia, a pensar no mundo. No mundo. Todos os tribos, todas as raças, todas as nações, todos aqueles que constituem este mundo, desde o início até o último deles. Quando Jesus estava naquela cruz, ele estava a pensar em todos esses. E nesse amor, foi esse amor que o motivou. Amém? Então, nesta manhã, como é normal, eu vou falar convosco sobre a Páscoa. Se calhar não vou falar da Páscoa de uma maneira muito tradicional, eu não vou agarrar nos textos da cruz, onde Jesus morreu, não vou agarrar nos textos da ressurreição, onde ele voltou à vida. Todos nós conhecemos essa história, mesmo aqueles que não acreditam, de uma maneira ou de outra já ouviram falar de que houve um homem chamado Jesus Cristo, que há cerca de 2000 anos foi morto numa cruz e que dizem uns que ele ressuscitou e aqueles que o conhecem sabem que ele está vivo, mas é a história que nós conhecemos. Mas, acima de tudo, estava que nós pudéssemos pensar na pessoa principal da Páscoa, o personagem. Porque todos os eventos na história são importantes, mas quando um evento é efetuado por uma pessoa, essa pessoa traz maior relevância ou menor relevância àquilo que está a acontecer. Ou não? E muitas vezes há pessoas que olham para a data que nós hoje celebramos e não dão o valor devido à Páscoa, porque na verdade as pessoas não sabem quem é a pessoa que está a ser crucificada naquela cruz. As pessoas conhecem a história, mas não lhe dão o valor que lhe é devido. E porque não lhe dão o valor que lhe é devido, a história da Páscoa passa a ser uma história romântica, onde um homem por amor simplesmente morre, mas a história da Páscoa vai muito além do romantismo ou de um amor apaixonado que Deus possa ter pela humanidade. Se eu não conseguir olhar para a pessoa que lá está naquela cruz a ser crucificada, e se eu não entender quem ela é, eu nunca vou dar o valor devido à cruz e muito menos eu vou dar o valor devido à ressurreição, e eu vou continuar a olhar para Jesus como muita gente olha, como um bom homem. Um homem bom que caminhou pela terra, um homem bom que fez coisas boas. Mas sabem de uma coisa, isto não é de origem minha, antes de nós entrarmos no texto, mas não se pode olhar para Jesus como uma pessoa boa. Porque Jesus ou é Deus ou é louco. Jesus ou é Deus ou é louco. Porque se eu chegasse aqui e vos dissesse, Daniel, como é... Eu chego-me aqui ao pé de alguém de 70 anos e dizia, antes que tu fosses eu já era. Vocês iam dizer que alguma coisa não estava bem comigo. Ou se eu chegasse ao pé de vocês e dissesse que eu sou Deus, quando ele dizia eu sou o que sou, ele está a chamar o nome de Deus para ele mesmo. Então nós não podemos olhar para o nome, para a pessoa de Jesus e dizer que ele é uma boa pessoa. Ele ou é Deus,
ou ele não é Deus. Agora, se ele não é Deus, ele não é uma boa pessoa, porque ele é um louco. Nós não podemos ter perante Jesus uma posição dúbia, uma posição neutra. Ah, não, ele é uma boa pessoa, ele é um amigo. Não. Ou nós acreditamos verdadeiramente naquilo que ele assumiu, ou então nós não o podemos considerar. Porque não se chega ao pé de alguém e diz, antes que Abraão fosse, eu já era. Ou eu estava no início. Ou glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes da fundação de tudo. Não se pode dizer isso de ânimo leve. Ou ele é o que de facto diz ser. E se ele é o que de facto diz ser, então quando nós celebramos este dia, nós temos de celebrar este dia com uma reverência e com uma paixão completamente diferente daquela paixão de quando se olha simplesmente para os filmes, com uma paixão de Cristo, em que nós vemos um homem completamente ferido e isso mexe com as nossas emoções. Mas a Páscoa vai muito além de tratar emoções. A Páscoa vai tratar do ser humano desde o mais íntimo do seu ser. Então, antes de nós pensarmos verdadeiramente nos textos e na personagem, só vos quero lembrar uma coisa. A crucificação por si não é suficiente. Não é a crucificação o ato que choca, o ato que nos faz tremer. Não é no ato, é na pessoa. No dia em que Jesus morreu, morreram mais dois com ele. E ele não foi o primeiro a ser crucificado e não foi o último a ser crucificado. Nem tão pouco a crucificação teve origem naquele dia. Ou a crucificação, dizem-se, não há plenas certezas, mas que virá da Pérsia e que terá chegado ao mundo mais ocidental através de Alexandre o Grande. Dizem, é o que a história diz. Mas o que nós sabemos pelos muitos relatos, de muitos livros históricos, das mais diferentes coisas, é que a crucificação, aquele ato que é horrível, não é um ato único na personagem de Jesus, na pessoa de Jesus. E não é a crucificação em si, por si só, que é suficiente. O que torna a crucificação a que nós hoje celebramos diferente é a pessoa que lá foi presa. O valor dela, o incalculável valor que nós não conseguimos quantificar. E se eu continuo a olhar para a cruz e simplesmente ficar chocado porque há um homem que simplesmente sofre e que há uma dor que lhe é afligida e não pensar que não é tanto o espetáculo que eu vejo, mas é na pessoa que eu tenho que me concentrar, que é na pessoa que eu tenho que reconhecer, então dificilmente eu vou entender o que é a Páscoa. E o meu desafio para nós hoje é que nós hoje possamos sair daqui com uma resposta diferente de quem é que é Jesus para nós e de quem é que é Jesus na cruz. E o texto que eu queria partilhar convosco, há não muito tempo, o nosso irmão Paulo falou aqui sobre ele, e está lá em João 1. Se eu perguntasse a cada um de vocês quem é que para vocês é Jesus, todos nós iríamos ter diferentes respostas. Tipicamente, as respostas que nós damos é Jesus para mim, é Jesus para mim, é Jesus para mim. E o grande problema quando nós falamos da pessoa de Deus e queremos definir Deus e usamos a expressão para mim, é que nós estamos a reduzir Deus àquilo que nós temos como experiência. Estamos a reduzir Jesus à nossa experiência. Então, se eu não tiver experiência, Ele para mim não é nada. Mas a verdade é que Jesus não precisa de ser uma experiência na minha vida para Ele ser. Percebem? Não está dependente daquilo que tu e eu vivemos e daquilo que tu e eu experienciamos. Ele não está dependente disso para Ele ser o que é. Então nós podíamos dizer que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é muita coisa e todas essas coisas são verdade. Mas a Bíblia define-o como verbo. O verbo. E talvez nós possamos não entender o que é que isto tem a ver com a Páscoa, mas isto tem tudo a ver com a Páscoa. Porque a pessoa que vai morrer na cruz é o verbo feito carne. Mas quem é o verbo? Quem é que é Jesus para ti? Quando tu pensas na pessoa de Jesus, o que é que Ele é para ti? Ele é simplesmente aquela pessoa que impôs as mãos sobre os doentes e Ele os curou. Ou aquela pessoa que olhou para aquela mulher adúltera que em vez de matar ou de ordenar a morte dela, simplesmente disse, vai e não peques mais. Mas se reduzimos só a pessoa de Jesus àquilo que Ele fez, e nós percebemos que mais do que aquilo que Ele fez é aquilo que Ele é, a sua natureza, então nós vamos retirar sempre valor à Páscoa. No princípio, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, antes de tudo existir, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele existia. Podiam ter carne,
porque ele encarnou através de Maria. Mas ele existia. No princípio. Então, quando nós celebramos a Páscoa, que nós vamos celebrar que a pessoa que vai ali acabar por morrer ou a ser crucificada é a pessoa que antes de tudo existir, ele existia. E essas pequenas coisas que às vezes nós valorizamos tanto, são essas coisas que alimentam o poder cá na Páscoa. Porque não é uma pessoa qualquer que vai acabar por ser crucificado. É aquele que antes de tudo existir, no princípio, ele estava lá. O verbo, a palavra. Sabem quando nós falamos de verbo ou de palavra, conforme as traduções, mas o verbo em si tem é algo muito interessante naquilo que tem a ver com a linguística. Porque o verbo, com a gramática, o verbo é o que promove a ação de uma frase. Não há ações, é impossível que uma frase sem verbo tenha ação. Então, quando nós falamos de verbo, nós estamos a falar que quando Deus fala, o verbo sai, Deus age através do verbo. Onde é que ele estava no princípio? Quando Deus disse, haja luz, quem é o haja luz? Quem é o haja luz? Quando ele diz, façamos o homem, quem é? Ele estava lá no início. Podemos não identificar um corpo, podemos não identificar uma forma, mas ele estava lá. Aquele que vai morrer na cruz, antes de tudo existir, ele estava lá. No princípio, era o verbo. O verbo estava com quem? Com Deus. Face a face com Deus. Olhos nos olhos com Deus. Não há diferença entre Deus o Pai, Deus o Filho ou Deus o Espírito. Mas naquilo que hoje nos interessa, estava com Deus, fala de estar face a face, olhos nos olhos. Diretamente, eu posso olhar por exemplo, quando nós olhamos para a história antiga no Egito, quando eles viam o faraó, eles tinham que dobrar os seus olhos para baixo, porque eles não estavam ao mesmo nível de faraó. O faraó era Deus, na mitologia e na cultura deles. No princípio, o verbo estava com Deus. Numa relação completamente igual. Duas pessoas diferentes, mas numa relação completamente igual. E ele era Deus. Então, quando nós olhamos, e nós temos que perceber, para olharmos para a cruz, nós não podemos simplesmente dizer que aquela pessoa é um bom homem. Aquela pessoa não é só um bom homem. Aquela pessoa não é só alguém simpático, ou um mestre, ou um carpinteiro, o que é que lhe queiram chamar. Ele vai muito além disso. Ele é o verbo. Ele é aquele que criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. Sem quem? Sem o verbo. Aquele que encarnou e que morreu na cruz. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, dentro dele, estava a vida. Na posse dele, depositada nele, estava a vida. E essa vida é o quê? A luz dos homens. Por isso é que quem não está nele não pode ter vida, não pode ter luz, porque a vida está nele. É algo único e exclusivo dele. Único e exclusivo dele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o princípio, nós podemos ver que Jesus estava lá. Não enquanto Jesus, porque esse nome foi-lhe dado quando o anjo falou com Maria. Que no dia em que ele nascesse, chamar-lhe-ia Jesus. Mas por que é que lhe chamaria Jesus? Porque Jesus quer dizer que Deus salva. O nome está completamente direcionado com a missão. Vais-lhe chamar Jesus porque Deus salva. E ninguém representa melhor esse nome do que Ele. Deus, Ele mesmo, salva. Percebem a dinâmica? Agora, quando nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento, porque há pessoas que não olham, parece que Jesus, aquele que morreu na cruz, parece que só começa a existir a partir de um certo momento da história. Porque é quando os nossos olhos o veem em carne. Mas olhando para o princípio, ele estava lá. Jeremias tem uma expressão que diz, entre outros, veio a mim a palavra. Sim, ele não veio em corpo, porque corpo foi depois. Mas veio a minha palavra. Então quer dizer que Jesus Cristo, sem carne, ele sempre esteve presente na história da humanidade.
Ele foi sempre aquele que criou todas as coisas. Ele foi o que fez o plano de Deus agir, porque Ele é o Verbo, Ele é o que põe tudo em ação. Ele é o que põe tudo em ação. Ele é o que faz as coisas acontecer. Ele é o que faz as coisas andar. Deus planeia, Deus como um todo. Mas quando Deus como um todo decide agir, Ele fala. E quando Ele fala, é como se a pessoa de Jesus Cristo estivesse a fazer. No princípio, Ele disse, haja luz. E quando nós olhamos para o haja luz, nós podemos ver o Verbo. Quando Ele disse, façamos o homem, nós podemos ver o Verbo. Quando Ele disse tantas outras coisas, nós podemos ver o Verbo. E este Verbo é a personagem principal da Páscoa. Porque é este Verbo que foi feito de carne, que vai morrer naquela cruz do Calvário mais tarde por nós. Então, se tu continuas a olhar para Jesus Cristo como simplesmente alguém que caminhou para esta terra e que foi bom e que foi simpático, tu estás muito longe da realidade. Ele não foi simplesmente bom. Ele não foi simplesmente simpático. Ele não foi simplesmente prestável. Ele é Deus. Ele é Deus. E qualquer coisa que nós possamos o definir que não inclua que Ele é Deus, nós estamos a diminuí-lo e estamos a retirar o poder cá na Páscoa. Porque Deus feito homem morreu na cruz. Então o desafio para ti, antes de nós avançarmos para um segundo ponto, é quando tu hoje pensas em Jesus, naquela cruz, quem é que tu vês? Quem é que tu vês? O que é que tu vês? Como é que tu o definirias hoje? Porque se não entenderes a verdadeira essência daquela pessoa, tu nunca vais entender verdadeiramente a essência do Evangelho, do acontecimento mais fantástico que aconteceu na história da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Na Páscoa, o Verbo tem uma ação que é única. E eu gostava de falar sobre isso. A ação do Verbo. O que é que o Verbo vai fazer? O Verbo fez muitas coisas. Muitas coisas. Mas quando João fala sobre o Verbo, ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheia de graça e de verdade. E há uma expressão aqui que nós lemos-la com tanta facilidade, tantas vezes, e que nós acho que nem a valorizamos. Porque, felizmente, nós não vivemos no tempo de Israel, nem no tempo da lei. Mas João diz, vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Então, quando ele encarna para que a humanidade possa ver neste homem a glória de Deus. Agora, se nós nos lembrássemos que ver a glória de Deus significava nós sermos consumidos, nós iríamos valorizar muito mais cada evento e cada momento do caminhar de Jesus. Porque quando João diz que nós vimos a sua glória, ele não está a falar para pessoas como nós, 2000 anos depois, com uma cultura completamente diferente. Ele está a falar para um povo que se lembrava de alguém chamado Moisés. Moisés, uma vez, Deus estava irritado, chateado com o povo de Israel. E Deus disse a Moisés que Ele ia-lhes dar tudo aquilo que lhes tinha prometido. Ia-lhes dar a terra, ia-lhes libertar, ia fazer tudo aquilo com que eles tinham comprometido. Sim, porque Deus é fiel. Mas que havia uma coisa que não ia acontecer. Ele não iria com eles. Deus, não iria com eles. E então Moisés, sabendo que acima de tudo mais importante do que a terra, mais importante que as vitórias, era que se Deus não fosse com ele, então ele tem uma expressão que é, então não nos faças sair deste lugar. Se tu não fores connosco, não nos faças sair deste lugar. Porquê? Porque muito mais importante de tudo aquilo que eu possa conquistar é a pessoa de Deus. Então lá no momento, quando Moisés está nesta luta com Deus, não nos faças sair deste lugar, não nos faças sair sem a tua face diante de nós. Moisés tem um momento de ousadia, em que lhe diz, mostra-me a tua glória. Está lá em Êxodo 33:18. Ele quis ver a glória. Ele quis que Deus se pudesse revelar a ele, de uma maneira como ele nunca tinha experimentado. E Deus disse-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti.
e vou proclamar e te proclamarei o nome de Jeová. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Continuou, não poderás ver a minha face, porque nenhum homem pode ver a minha face e viver. Moisés quis ver a glória, mas não pôde. Não pôde. Nós às vezes não valorizamos a pessoa de Jesus Cristo porque nós olhamos para Ele e vemos a glória de Deus e não somos consumidos. Moisés quis ver, mas não pôde, porque se visse, morria. Este receio de ver a glória de Deus e simultaneamente isso ser um ato, o último ato da nossa vida, foi um receio que foi transparecendo de geração em geração, foi passando de geração em geração no povo de Israel. E quando nós, por exemplo, encontramos Isaías, recordam-se Isaías? Ele diz, depois de ele ter aquela visão fantástica, que não vamos agora estar a falar sobre ela, mas depois de ele ver com os seus olhos aquela visão fantástica, ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram. O medo dele, por simplesmente estar a ver, porque ele sabia, porque ele tinha um ponto de referência, nenhum homem pode ver a minha glória e viver. Então ele tinha este ponto de referência, ele sabia que aquele momento podia ser terminal, porque os olhos dele viram. E aquilo não lhe criou um momento de satisfação, criou um momento de pânico. Porque os olhos dele viram o rei. E quando os olhos dele viram o rei, ele percebeu quem de facto ele era. O povo, quão impuro ele era. E não só ele, mas todos os que estavam à volta. Então ele teme pela vida. Esse receio foi passando de tanto tempo em tanto tempo, de tantas gerações em gerações, que quando Pedro se encontra com Jesus, mais à frente, já no Novo Testamento, e que ele reconhece que Jesus não é simplesmente uma pessoa qualquer, ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O receio de ver Deus atormentava. Não era um momento de satisfação. Nós hoje podemos ficar satisfeitos, mas para eles ver Deus... Lembram-se quando eles queriam entrar lá no tabernáculo? Toda a preparação que eles tinham que... Eu não queria estar no lugar deles. Porque eles tinham que fazer toda a preparação. E se houvesse uma coisa qualquer que não estivesse bem neles, ou em tudo aquilo que estava à volta, as romãs deixavam de se mexer. Os sininhos deixavam de tocar. Sabe o que significava? Foi-se. Porquê? Porque ver a glória de Deus significava que se eu não estivesse puro, era o meu último dia de vida. Mas João diz que nós podemos olhar para Jesus e ver. E ver. Nós vimos a sua glória. Nós vimos. A humanidade na pessoa de Jesus pode ver a glória. A glória. Agora, de que maneira é que essa glória se revela? Porque muitas vezes nós identificamos glória com coisas espetaculares. Fogo que cai do céu, tremores de terra, ou uma tempestade no mar e ele fala e simplesmente as coisas acalmam. Mas a maneira como João diz que nós vimos a sua glória não está relacionada com as coisas fantásticas que aconteceram por onde ele passou. Ele diz que nós vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Cheia de graça e cheia de verdade. Isto significa que a glória de Deus não está completamente direcionada às coisas que Ele faz, mas está completamente direcionada às duas características da sua natureza, que são o amor e a verdade. O amor e a justiça. Como é que nós podemos ver a glória de Deus? Nós podemos ver a glória de Deus quando nós entendemos que temos que despir tudo o que acontece à volta e ficar centrados na pessoa e não centrados nas coisas que acontecem quando a pessoa está, mas não ficarmos presos no Ele curou os leprosos, mas ficar preso na pessoa que cura os leprosos. São duas coisas muito distintas. Cheia de graça e de verdade. A palavra cheia está para os dois lados. Cheia de graça, cheia de
verdade. Significa que, quando nós vimos a glória de Deus, nós vimos a glória de Deus completa em duas vertentes. Não há uma vertente mais inflacionada do que a outra. Deus não é um Deus desequilibrado. Deus, quando manifesta a sua glória, Ele manifesta com a mesma quantidade de graça e com a mesma quantidade de verdade. Com a mesma quantidade de amor e com a mesma quantidade de justiça. Porque verdade não é tanto aquilo que é real. Verdade é aquilo que é de acordo com aquilo que Ele estabelece. Com a justiça, com o seu princípio, com o seu... Não é tipo, ok, isto é verdade, esta planta não é real. É uma planta, como é que se chama? Artificial, não é? Isto é real, mas não é verdade. Mas não é sobre isto que Ele está a dizer. Não é simplesmente a constatação de um facto. É quando Ele fala de verdade, tem a ver com a sua natureza, com os seus princípios. Então, quando Ele manifesta a sua glória, Ele não manifesta a glória dEle através do amor, hipotecando a verdade, e não manifesta a sua glória através da verdade, hipotecando o amor. E quando nós chegamos à cruz, esse é o ponto principal onde nós vemos verdadeiramente a sua glória, cheia de graça e cheia de verdade. Mas nós iremos lá chegar ainda. É verdade que quando nós vemos a vida de Jesus, nós vamos encontrando momentos onde a glória dele em formato de graça é muito manifesta. Há pouco estava a falar, quando ele tem aquele encontro fantástico com aquela mulher adúltera, Deus manifesta a sua graça ali, ou não? Mas a verdade, a justiça ficou por cumprir. Naquele momento. Ela pecou. Mas ele tinha tudo preparado. É verdade que nós encontramos pessoas que, no verdadeiro sentido da verdade, assim como nós, não tinham condições para estar diante dele e de serem tocadas por ele e de serem abraçadas por ele. Mas ele manifestou a sua graça, a sua glória, através da graça e dando oportunidades através de oportunidades, porque ele tinha um plano. Mas eu gostava de vos lembrar um texto em Salmos. E diz, encontraram-se a graça e a verdade. E vejam isto. A graça e a verdade. Vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Isto foi João, na altura do Novo Testamento. No Antigo Testamento, alguém diz, um salmista diz, encontraram-se a graça e a verdade. Encontraram-se. Juntaram-se. A justiça e a paz se beijaram. E onde é que eu encontro isto? Onde é que eu encontro isto? Onde é que eu encontro o momento em que a graça e a verdade se juntam? A justiça e a paz? É naquela cruz. Porque o verbo, aquele que estava no princípio, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, encarnou. E Ele trouxe com Ele a glória de Deus em forma de graça e de verdade, e carregou essa graça e essa verdade dia a dia até chegar àquela cruz, onde Ele pôde mostrar o seu amor por todos nós. Isso é um facto, ninguém pode, porque Deus amou o mundo, ainda hoje a Ruth leu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, mas ao mesmo tempo a verdade, a justiça se encontra, porque a verdade é que todos nós merecíamos a morte, todos nós merecíamos ser separados de Deus. A Bíblia é muito clara, ela diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e não há outra forma de nós olharmos para este assunto. Mas na cruz, nós vimos a glória de Deus como? Porque a graça e a verdade se juntam. Elas encontram-se. E o dilema, quem é pai sabe, nós amamos os nossos filhos, castigamos-los às vezes, repreendemos-los às vezes, mas é muito fácil, é mesmo muito, muito fácil, que aquele ato de justiça e de repreensão que nós estamos a fazer e que sabemos que tem que ser feito por causa daquilo que eles estão a acontecer na vida deles, mas é muito fácil que o amor que nós temos por eles acabe por condicionar a aplicação dessa sentença e nós afastamos-nos disso e dizemos, se calhar estou a ser exigente demais, se calhar estou a ser duro demais. Porquê? Porque há uma luta tão grande entre o amor que nós temos por aquela pessoa e a verdade, a justiça que nós queremos aplicar e que sabemos que no fim ela tem que realmente ser aplicada para que aquela pessoa, o meu filho, possa compreender e possa crescer. Mas eu vejo o sofrimento dele.
Então, muitas vezes, pronto, ok, em vez de estarem 2 dias sem PlayStation, então 1 dia, pronto. Percebem do que eu estou a querer chegar? E acabamos por diminuir. Porque nós temos muita dificuldade em relacionar o amor com a justiça. Para nós isto é muito difícil. Mas Deus resolveu isso na cruz. Porque na cruz nós vimos a sua glória cheia de graça. Na pessoa de Jesus nós vemos, mas naquele momento, naquele dia, naquela hora em que Ele morre, nós vimos verdadeiramente a sua glória cheia de graça, cheia de verdade. O lugar onde a justiça e a paz se beijaram. O lugar onde há resolução de tudo aquilo que nos afastava de Deus é naquela cruz. Porquê? Porque não é simplesmente um carpinteiro que está a morrer. Não é simplesmente um carpinteiro que está a ser sacrificado. É aquele que estava no princípio e que criou todas as coisas. É aquele que tinha a vida. A consequência natural da morte para nós é simplesmente permanecermos mortos, não é? Para o verbo, isso era impossível de acontecer. Porque o verbo tem a vida. O verbo tem a vida. Nele estava a vida. Então, por isso é que ele pôde dizer que eu dou a minha vida e tenho poder para voltar a tomá-la. Porque a vida está nele, é posse dele. É posse dele. E por isso é que a ressurreição acontece de forma completamente natural para ele, sobrenatural para nós, mas natural para ele, porque a vida estava nele. Ele não podia permanecer morto, ele não pecou. Ele não foi concebido com pecado. E a morte é a consequência do pecado. Ele não pecou. Ele não foi concebido com pecado, a consequência natural era que ele tivesse que ressuscitar, porque ele não podia ficar preso a uma coisa que ele não fez. Mas ali ele acabou por resolver o nosso problema. É ali que há um homem vira-se e diz, verdadeiramente este era. Engraçado. Viram tantas coisas fantásticas que Jesus fez, ou não viram? Multiplicação dos pães. Viram cegos a ver, coxos a andar, tudo e mais alguma coisa. Mas quando ele está morto na cruz, verdadeiramente este. Ali é o lugar onde nós verdadeiramente temos que reconhecer quem é que Ele é. Se nós o reconhecemos só nas outras coisas paralelas que Ele fez na vida dele, ok, isso é importante. Mas é ali que eu tenho que reconhecer verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Aquele que se fez carne e que por um pouco tempo fez-se menor que os anjos para habitar entre nós. Tomou forma de servo, sendo Deus, tomou forma de servo para nos servir, mas mais do que servo, de escravo. E Ele ressuscita, porque a morte não o podia deter, a morte não o podia suster. Porquê? Porque Ele é a vida. Então, quando nós pensamos na Páscoa, se nós não dermos o devido valor à pessoa de Jesus Cristo, a quem é que Ele de facto é, e aquilo que Ele veio fazer e trazer, e querer dar a conhecer, então nós vamos olhar para a Páscoa de uma forma romântica, mas não vamos olhar para a Páscoa com a compreensão clara de quem é Ele. De que Ele é Deus feito homem, em que Deus feito homem paga o pecado dos homens, para que os homens possam ser feitos novamente filhos de Deus. Se não mexe contigo, é porque tu não percebes quem Jesus é. Tu olhas para Ele como um carpinteiro, tu olhas para Ele como um mestre, tu olhas para Ele como muitos adjetivos e muitas qualidades que nós podemos colocar. Mas tu não olhas para Ele como Deus. Então tu não vais nunca usufruir do verdadeiro resultado que a Páscoa traz. Porque a Páscoa não é a morte de um carpinteiro. A Páscoa não é a morte de um mestre. A Páscoa é o momento em que Deus, feito homem, no homem morre. Para que 3 dias depois Ele ressuscite, porque a morte não o podia sustentar. Não o podia deter, não o podia suster. Porquê? Porque a vida, como eu já disse, estava nele. Ele tinha poder para dar a sua vida. Por isso Ele foi avisando durante o tempo: destruirei este templo e em 3 dias o restaurarei. Eu irei morrer, mas Ele ia avisando. As pessoas não compreendiam, mas Ele
Porquê? Porque ele tinha plena certeza. E antes dele ser morto, ser preso, ele orou ao Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes. Com a glória que eu tinha antes. Sim, porque ele diminuiu-se no aspecto, na forma, mas não na natureza. A única coisa que ele se diminuiu foi na forma. Sendo em forma de Deus, deixou de ser na forma. Mas na essência, Ele é Deus. Cheio de graça e cheio de verdade. Então, quando tu olhas para a cruz, tu tens que ver que Deus exemplifica na cruz o encontro entre o amor dele por nós e a necessidade dele de resolver o problema dos nossos pecados. Sim, porque os nossos pecados afastam, nós não podíamos ver. Mas nós hoje podemos olhar para Jesus e não sermos consumidos. E isto é um valor incalculável. Eu posso ver. Moisés, Deus, mostra-me a tua glória. Não podes. Eu vou passar a minha bondade por ti. Tu vais ter um vislumbre, tu vais ver uma sombra. Mas na pessoa de Jesus eu posso olhar e ver a glória. Glória é essa que caminhou entre nós até ser morta naquela cruz do Calvário. Mas ressuscitou porque nada o podia ter. Amém? Podemos ficar de pé. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória a Jesus. Glorifica o nome de Jesus nesta manhã. Se estás grato a Deus pela Páscoa, se estás grato a Deus pela morte e pela ressurreição, então é o momento de tu glorificares a Jesus. Quem é Ele para ti? Quem é Ele para ti? Quem é que é Ele para ti? Ele continua a ser simplesmente um carpinteiro, um mestre, qualquer coisa, ou Ele é Deus para ti? Pai querido, nesta manhã nós estamos na Tua presença. E nós te agradecemos muito pelo Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos por Tu venceste a morte, mas na morte Tu mostraste a Tua glória cheia de graça e cheia de verdade. Obrigado a Deus porque eu não sou merecedor nem um pouco daquilo que é o Teu amor, não sou merecedor da Tua encarnação. Eu não sou merecedor do Teu favor, nenhum de nós aqui é merecedor do Teu favor. Mas o Teu amor por nós fez-te, por um pouco de tempo, tornar-te menor que os anjos e seres igual a nós, para habitares entre nós, para nos dares a conhecer, a Tua glória. Glória é essa que se manifestou, Senhor, não pelos milagres em si, mas na manifestação da Tua graça e da Tua verdade. Senhor, e quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós podemos ver de forma completamente apaixonada o Teu amor por nós, a Tua graça por nós. Mas também podemos ver a Tua verdade a ser satisfeita, a Tua justiça a ser satisfeita. O motivo pelo qual eu posso hoje estar aqui em pé, Senhor, e falar para Ti é porque a Tua justiça, ela ficou satisfeita. E eu oro, Deus, para que nesta manhã todos aqueles que possam aqui estar neste lugar, que de alguma maneira se sintam longe de Ti, porque o seu pecado de alguma maneira os possa estar a afastar. Eu oro para que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa trazer a obra da cruz do Calvário à vida de cada um, Senhor, em que a Tua graça e a Tua verdade se encontraram e se beijaram. Uma reconciliação, Deus, onde Deus se reconciliou com os homens. E eu oro para que nesta manhã Tu possas tocar no coração de cada um de nós, possas tocar na nossa essência, mostrar o pecado que há em nós, aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos olhar para a cruz onde Tu morreste, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós colocamos o nosso ser diante de Ti, Jesus. Glória ao Teu nome, aleluia. Busca ao Senhor nesta manhã. Se tens perdão para pedir, pede-se. Mas pede mesmo, porque Ele é Deus e Ele sim pode perdoar pecados. Tu podes querer um abraço de alguém, mas o meu abraço não perdoa os teus pecados. Tu podes querer uma oração de alguém, mas a minha oração não perdoa os teus pecados.
os teus pecados são perdoados quando tu entras na presença daquele que foi morto e que ressuscitou e tu lhe pedes perdão. Tu não precisas da minha opinião, tu não precisas da minha aprovação. Tu precisas da aprovação de Deus. Aleluia. Então quando tu estás na presença dele, é neste momento que tu podes procurar essa aprovação. Uma aprovação que passa pelo amor e que passa pelo encontro dele contigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Deixa que Deus fale contigo nesta manhã. Glória, glória. Quem é que é Ele para ti? Quem é que é Ele para ti? Quem é aquele homem que morreu naquela cruz para ti? Responde a esta pergunta para ti mesmo. Quem é Ele para ti? Espero que tenhas entendido que Ele não é simplesmente um homem. Ele é Deus feito homem. O Criador e o sustentador de todas as coisas é aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Por isso Ele pode sustentar-te. Ele pode dar-te vida. E se nesta manhã tu te sentes afastado dEle, tu que estás aqui, tu que estás em casa, se tu te sentes afastado dEle, tu não precisas de ficar afastado. O amor dEle está sobre ti para te reconciliar contigo, para te perdoar, para te restaurar de uma maneira que mais ninguém o pode fazer. Então nesta manhã busca-o, clama-o, pede perdão pelos teus pecados, não tenhas vergonha disso, pede perdão pelos teus erros. Porque a cruz é por causa disso, a cruz não é para Ele manifestar-se nada mais a não ser salvar-te. Porque Ele não veio para condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele veio por causa do amor que Ele tem por ti, por resolver a justiça de Deus. Então pede-lhe perdão. No silêncio do teu coração, pede-lhe perdão. No silêncio do teu coração, pede-lhe perdão. Vou voltar a dizer-te, não precisas da aprovação de ninguém para obter o perdão de Deus. Tu não precisas da aprovação de ninguém. Nenhum de nós tem o poder para dizer que tu és perdoado ou não és perdoado. Mas o Filho do Homem tem. O Filho do Homem tem poder para dizer: perdoados estão os teus pecados. Então não interessa aquilo que tu tenhas feito. Eu fiz muita asneira na vida. Eu tive que sair do meu trabalho escondido num carro. Por causa das coisas em que eu me meti. Mas Deus não deixou de me amar. Sim, eu fiz muita asneira na vida. Mas Deus ama-me incondicionalmente. E o dia em que a minha vida mudou foi o dia em que eu percebi que Ele morreu não só pelos pecados que eu tinha cometido, mas que Ele morreu por todos os pecados que eu iria cometer. E não que eu os queira cometer, mas Ele morreu por todos os meus pecados. Então nesta manhã tu podes cantar com o grupo de louvor e tu podes dizer que a morte foi vencida, o véu foi rasgado. Tu podes cantar isso nesta manhã. E tu não precisas que ninguém te diga que tu podes cantar isso. Tu podes de facto cantar: a morte foi vencida, o véu foi rasgado. Porque ele de facto aconteceu. E não está dependente de mim, nem dependente de ti. O amor de Deus não está dependente de nada de nós. Ele não precisou de aprovação nem de um pedido para descer dos céus à terra. Ele fez por amor. Então nesta manhã, quando nós formos cantar a morte venceste, o céu foi rasgado, tu possas olhar para a cruz do Calvário, porque a morte foi vencida ali, o véu foi rasgado ali. Por quem? Pelo Verbo. Porque Deus fez homem e habitou entre nós. Derrotaste o mal,
Um dia Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou. Aleluia! Nós vamos fazer festa? Porque Ele ressuscitou? Então, enquanto nós vamos passar as ofertas, sermos também fiéis, vamos alegrar-nos porque Ele é o Rei. Aleluia! Tu és o princípio e és o final.